A paz do Senhor, meu querido irmão. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto nesse terceiro trimestre do ano 2022, as lições bíblicas da CPAD. A revista nesse trimestre que tem o tema Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Hoje estaremos estudando a lição 9, lição que será dada nas igrejas no domingo, dia 28 de agosto de 2022. E tem o título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. E o que a gente vê é que ao longo da história, a igreja ela tem sofrido com ataques de movimentos que tentam tirar ela dos padrões bíblicos. E hoje estaremos estudando esse movimento, que é o movimento dos desigrejados, ou dos sem igreja, como também é denominado. E aqui o textuário está em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 25, que também está incluído na leitura bíblica em classe, que está no capítulo 10 de Hebreus, os versículos 19 ao 25. Os irmãos fazem a leitura, a gente vai também se basear nela para a aula aqui hoje. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 25, que é o textuário, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E aqui a verdade prática diz: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então aqui a gente vai estar vendo hoje a respeito do que é essa verdadeira igreja, de acordo com a Bíblia, de acordo com os padrões bíblicos, para que quando esses movimentos eles cheguem até nós, a gente não venha se desviar da verdade bíblica, do padrão bíblico. Então aqui na introdução, o autor ele diz assim: nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a nenhuma igreja. Diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir. E aqui a gente vai estar vendo, vai estar na nossa análise, a gente vai procurar entender como é que pensa um desigrejado. Mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que não é apenas um organismo, mas também uma organização. E mostraremos a importância da igreja no plano de Deus. Isso aqui em cada tópico vai ser visto também, cada um desses objetivos aqui vai ser alcançado em cada tópico. E esse movimento dos desigrejados, na verdade, é um movimento antigo. E ele teve aí um aumento exponencial, o autor fala nas últimas décadas, e a gente pôde ver que, na verdade, após a pandemia, esse aumento ele foi ainda maior, houve um aumento ainda maior após a pandemia, e assim, a gente não tem noção muito dos números que esse movimento alcançou logo após a pandemia, durante e após a pandemia, porque ainda não foi feito uma pesquisa, um censo em relação a isso. Na verdade, no ano de 2010, foi feita uma pesquisa que deu uma noção em números exatos desses desigrejados, desses sem igrejas. Então, ali no ano de 2010, o IBGE ele fez um censo, onde informou que 9% da população brasileira se considera como sem igreja, desigrejado. Então, um número bem elevado. 9% da população se considera como sem igreja. E essas pessoas elas se consideram como que fazem parte da tradição cristã. Se consideram cristãos, mas não possuem nenhum vínculo institucional com uma igreja, instituição. Então, eles dizem gostar de Jesus, dizem amar a Jesus,
mas não gostam da igreja, não amam a igreja do Senhor, né? E numa posição até mais extrema, né? Eles dizem que apenas eles seguem realmente, verdadeiramente a Cristo, né? Dizem ser capaz de seguir a Cristo fora da igreja, e não somente isso. Alguns deles dizem que, na verdade, eles é quem realmente seguem, né? Verdadeiramente seguem ao Senhor Jesus, né? E esse fenômeno ele tem se mostrado um desafio à igreja, né? Um desafio não somente aí de natureza social, mas principalmente um desafio de natureza espiritual. Né? Como a gente vê, por exemplo, ali na parábola do semeador, lá em Lucas no capítulo 8, nos versículos 4 ao 15, as pessoas elas são influenciadas pela palavra de Deus, mas não somente pela palavra de Deus, elas também são influenciadas pelo inimigo e pela concupiscência da carne, né? Pelos desejos carnais. O que a gente vê na parábola do semeador é que a palavra de Deus ela tem um impacto positivo na vida das pessoas. Ela inclui no reino de Deus, né? Ela causa uma inclusão no reino de Deus e, consequentemente, na igreja, e faz com que frutos sejam produzidos. A semente é lançada, que é a palavra, né? E frutos são produzidos. Já o inimigo, né, o diabo e a concupiscência da carne, os desejos carnais, eles causam um impacto negativo nas pessoas, tem uma influência negativa, e eles vão causar uma exclusão, né, uma retirada do reino de Deus e da igreja, porque vão aí promover obstáculos, né, que vão impedir que o fruto ele seja produzido, né? O fruto da palavra seja produzido. Então a igreja ela tem que estar preparada, na verdade, em relação a esse movimento, para poder discipular as pessoas, na verdade, ensinar, né? Discipular as pessoas e não produzir, né? Desigrejados. E não somente produzir, porque a igreja ela pode tanto nesse sentido do movimento dos desigrejados, produzir desigrejados, como recepcionar, receber pessoas que fazem parte desse movimento dos desigrejados. E o cuidado tem que ser tanto no discipulado, no ensino da palavra, para que não produza desigrejados, como também na hora de receber essas pessoas tem que se avaliar muito bem. Porque muitos deles vivem nesse movimento migratório, pulando de igreja em igreja, né? E muitas vezes eles saem da igreja. É claro que algumas pessoas saem de uma igreja para outra por motivo de mudança, enfim. Né? Existem outros motivos, mas muitos desses que fazem parte desse movimento dos desigrejados saem de suas igrejas por insubordinação à liderança, a palavra, né, a doutrina da palavra de Deus. E isso pode fazer com que outras pessoas da igreja, elas também aprendam com eles e sigam por esse caminho errado. Né? Um caminho de um evangelho mais fácil. Né? Eu não aceito o que o pastor falou aqui para mim, eu não aceito o que o irmão falou ali para mim, então eu vou para outra igreja. E assim fica pulando de igreja em igreja nesse movimento migratório. Né? Então deve ser um cuidado tanto na questão de se produzir, para não se produzir desigrejados, como também na recepção, né, de pessoas que fazem parte desse movimento, né, para evitar que eles venham influenciar outras pessoas ali da igreja, como a gente falou na palavra do semeador, né, influenciar de forma errada, né, para retirar da igreja, retirar do reino de Deus. Então, para que a gente venha se preparar para poder restaurar essas pessoas, né, a gente tem aqui essa lição de hoje, né? E também tomar cuidado também para não cair nessas ciladas. E aqui na lição de hoje a gente vai estar vendo no primeiro tópico, né? Uma visão, né? Qual a visão e qual a prática dessas pessoas que fazem parte do movimento dos desigrejados, né? Como é que eles acreditam ser a verdadeira igreja e o combate deles à igreja com base no Novo Testamento. E no segundo tópico nós vamos ver como é que verdadeiramente a natureza e a organização, né, a igreja como organismo e como organização,
de acordo com a Bíblia, né, no Novo Testamento. Então a gente vai estar trazendo aqui também algumas referências bíblicas, né? Você já toma nota aí, vai tomando nota, para poder ter um melhor aprendizado, né, e conferindo também na Bíblia. Então, no terceiro tópico, nós vamos estar vendo a importância, né, de se reunir na igreja, né, e da igreja como organização. Qual a importância da igreja como organização e como é que funcionam as estruturas e as funções, né, na igreja como organização, né, dessa igreja como organização. Ela tem uma estrutura e tem funções, né, como é que cada uma delas funciona. E por último, estaremos vendo aí os papéis, né, do ministério interno e do ministério externo da igreja no cumprimento, né, do seu propósito. Né? A igreja ela tem um propósito e para que esse propósito ele seja cumprido é necessário que seja exercido aí o ministério interno e o ministério externo com um equilíbrio. Né? Então aqui no tópico 1, visão e prática do movimento dos desigrejados. A gente vai estar estudando aqui pelos tópicos, certo? Cada tópico ele vai ter 2 pontos e a gente vai estar estudando o tópico como um todo. Então aqui o ensino anti-institucional, né, ele fala que os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata. Né? Eles dizem que é um cristianismo apóstata, né? Esse que tem templos. E aqui também como ensino anticlerical, né? Onde eles são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja, né? A liderança. Isso significa que os sem igrejas são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Na verdade, o autor bem coloca aqui, né? Os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma, né? O que eles não gostam realmente é estar debaixo de uma liderança, né? Submisso a uma liderança. E na verdade o que a gente vê nesse movimento dos desigrejados, né? Pessoas que não se congregam mais, é que por vários motivos, né? Uma pessoa ela deixa de querer se congregar com o irmão, né? Aí esses motivos aí eles vão desde a falta de acolhimento dentro da igreja, que a gente vê infelizmente hoje em dia é que há muitas das vezes uma falta de acolhimento, né? As pessoas elas não têm mais uma comunhão, não conversam mais, não se falam. Às vezes tem irmão que deixa nem terminar o culto, já está saindo já para não ter contato com outros irmãos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Um dos propósitos das nossas reuniões, de se congregar, é o de ter a comunhão com os irmãos, né? Então é bem salutar isso de conversar com os irmãos, sair depois do culto, né? Para conversar a respeito, falar também ali, às vezes a pessoa tem alguma dúvida a respeito da palavra e leva aquilo para casa e acaba aprendendo de forma errada. E muitas das vezes, saindo com o irmão que está mais capacitado, ele acaba aprendendo aquilo ali da forma correta. Então é salutar, né? Ter esse acolhimento, esse envolvimento com os irmãos. E infelizmente a gente vê que a igreja hoje ela está com falta disso, né? E muitas pessoas acabam se afastando da igreja por falta desse acolhimento. Então tem problemas dessa natureza, como também tem problemas de intrigas entre os irmãos, é porque o irmão fez alguma coisa, falou alguma coisa que magoou e aí às vezes não quer mais congregar por causa disso. Então esses problemas, na verdade, são problemas que devem ser solucionados, problemas que devem ser resolvidos, né? Então o que deve se buscar, na verdade, é a restauração dessa pessoa que se afastou e a sua integração novamente na igreja para que o serviço, né, a obra do Senhor, ela possa ser continuada na vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa possa novamente fazer parte da igreja, né? É isso que nós devemos resolver. Mas aí, quando falamos desse movimento, a sutileza, né, o engano, está aí no fato, né, quando as pessoas fazem com que esse fenômeno ele seja tido como certo, como correto. Porque tem pessoas, às vezes, que deixam de ir para a igreja, mas ela sabe que aquilo ali não é certo.
ela sabe que aquilo ali não é correto. E aí a gente vai lá atrás dela, busca restaurar e integrar novamente a igreja. Mas tem pessoas que não fazem parte da igreja, que é o que a gente está combatendo aqui hoje, essa sutileza, né, esse engano. Essas pessoas, elas acham que não participar da igreja é o correto. Isso é que é verdadeiramente fazer parte de uma igreja, é não ir ao templo, né, a essas estruturas. Eles dizem que isso, na verdade, é um movimento de apostasia, né, contra a Bíblia, né? Então, eles dizem aí, né, que a igreja, como uma organização, é que está errada, né? E aí o que é que eles pensam? Eles pensam nessa questão, a igreja como organização, como instituição, como algo errado, né? São contra isso daí. A gente vai estar vendo melhor no tópico 2, né? Mostrando a igreja como organização, mostrando a igreja como organismo, né? E diferenciando isso daí. Eles veem também, eles são contra, né, a igreja como uma estrutura física, né, os templos, para se congregar, para adorar a Deus. E são contra também o sistema de governo na igreja. Esse aqui é o principal ponto até, né, que é a questão da liderança, né? O que eles não gostam mesmo é de serem liderados, né, de ter alguém ali falando para eles, né, o que é o certo, o que é o errado, né, o que eles devem ou não fazer. Isso, claro, os líderes fazem isso de acordo com a palavra de Deus, né? Mas mesmo assim eles não querem ter alguém ali dizendo para eles o que eles devem fazer, né? Seja ou não de acordo com a palavra de Deus, né? Na verdade, para eles ali o certo é o que eles pensam, né? Eles querem ouvir aquilo que lhes agrada e não aquilo que é verdadeiro, né? E a gente vê que, na verdade, em relação aos templos, né, a igreja primitiva ela não tinha templos, né, como a gente tem hoje. E se reuniam ali em casas, né, como a gente vê, por exemplo, Paulo em Romanos, no capítulo 16, versículos 3 ao 5, Paulo diz assim: saudai a Priscila e Áquila, né, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, né? Então você vê aqui, e isso a gente vê, na verdade, também no livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, as pessoas se reunindo em casas, né? Em casas para adorar a Deus, para cultuar o Senhor, para ver ali o ensino da palavra. Então nas casas, né, eles acabavam se reunindo porque não tinha, naquela devido às circunstâncias, né, perseguição religiosa, carência financeira, né, eles não tinham condições de ter ali templos, né, então acabavam se reunindo em casa. Mas mesmo não tendo os templos, né, eles não deixavam de se congregar, não deixavam de se reunir para ter ali um fortalecimento espiritual. Isso que era importante, né? Era a congregação, a união dos irmãos ali de forma constante, né? E essas reuniões, elas não aconteciam de qualquer forma. Vamos se reunir na casa de fulano, que hoje lá vai ter profecia, vai ter isso, vai ter aquilo, de qualquer forma, não. De forma e jeito algum. Como a gente vê ali o caso de Paulo falando à igreja de Corinto, ele ordenando, né, uma forma de se realizar os cultos, né? 1 Coríntios no capítulo 14, a gente falou até um pouco a respeito disso na lição passada, né? A respeito da questão do exercício dos dons. 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz: que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, né? Então ali quando eles se reunissem, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, ou seja, tem ensino da palavra, tem revelação, tem língua, tem interpretação, ou seja, tem o exercício dos dons espirituais. Faça-se tudo para edificação. Então aqui você vê o ensino do apóstolo Paulo mostrando como é que deveria ser realizado ali o culto, o ajuntamento. Não era de qualquer forma. Tinha que ter os louvores, tinha a parte da oração, tinha a palavra, tinha o exercício dos dons espirituais, tinha a comunhão. Então tudo isso tinha ali naquele momento da reunião, do culto que eles iriam
ali ofertar ao Senhor. Então eram, né, pessoas conscientes de que havia um governo, que havia uma liderança na igreja, né? Até porque essa liderança ela foi dada por Cristo para a edificação da igreja. Como a gente vê em Efésios, no capítulo 4, Paulo escrevendo nos versículos 11 ao 14, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí veja, com que propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o propósito de ter uma liderança. Não é mandar nas pessoas, não é obrigar as pessoas a fazer uma coisa ou outra, não. É para que haja uma edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui para evitar justamente que as pessoas elas sejam levadas por qualquer vento de doutrina. Esse é o propósito de haver uma liderança na igreja, para instruir, para ajudar na edificação do corpo de Cristo. E o que a gente vê é que, infelizmente, esses desigrejados, eles não gostam de ter uma liderança. Eles não gostam de estar debaixo de uma liderança, né? Como era o caso também de algumas pessoas ali na igreja de Corinto. A gente vê lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 2, ali Paulo fazendo ali no capítulo 10 a defesa do seu apostolado para a igreja de Corinto. Uma igreja que bem o conhecia. E ali estavam duvidando da liderança do apóstolo Paulo, né, do apostolado. Então você vê que foi necessário Paulo fazer a defesa ali na carta de 2 Coríntios, no capítulo 10. Né? E como Paulo falou para Timóteo, essas pessoas, como eu disse, é um movimento que já é antigo, né? Pessoas que deixavam ali de se congregar, né? Deixavam de se reunir com os irmãos. Paulo mostra ali para Timóteo, 2 Timóteo no capítulo 4 e os versículos 3 e 4, Paulo diz ali para Timóteo o seguinte, 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Né? Então aqui se encaixa também essas pessoas do movimento dos desigrejados. Eles querem ouvir aquilo que lhes interessa, eles querem ouvir aquilo que lhes agrada. Não a verdade, não a palavra de Deus, mas aquilo que agrada a ele. Então, somente aquela parte da palavra de Deus que agrada, mas a outra parte não, essa parte aí não me interessa. Só aquilo que me beneficia, entre aspas, né? Então a gente deve tomar muito cuidado com esse movimento. Aqui no tópico 2, nós vamos ver, né, a natureza da igreja neotestamentária, né, ela como um organismo e como uma organização, né? Dividir para entender bem o que é que isso aí quer dizer, né? E mostrar, ter uma base para mostrar, né, que a igreja ela deve ter uma organização. Então aqui um organismo, ele diz sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo, né? Um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. É formada por todas as pessoas convertidas a Cristo que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. E aqui como organização, o autor diz que os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização. Né? Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. A igreja tem que ter uma organização. Então o que a gente tem que dividir aqui primeiramente é entender que existe a igreja universal, a igreja de todos os tempos, e existe a igreja local. Todas as duas, né, compostas por pessoas, né, compostas por seres humanos,
são, né, a Igreja Universal, aqui no caso aqui o organismo, né, vivo. A Igreja Universal, ela é composta somente, na sua totalidade, né, por salvos na pessoa do Senhor Jesus, enquanto que a Igreja local, ela é composta, em sua maioria, por crentes, por pessoas salvas, mas também é composta por descrentes, por pessoas que não são salvas. A Igreja Universal, na sua extensão, né, ela não se limita a um tempo ou a uma localidade, enquanto que a igreja local, sim, ela é restrita a um tempo ou a um período de tempo e a uma determinada localidade. A Igreja Universal, ela somente pode ser vista quando expressa através da igreja local. Já a igreja local, ela é visível, né, num período de tempo e em uma determinada localidade. Né? A Igreja Universal, ela é vista a partir dessa expressão da igreja local. E na Igreja Universal, né, ela é uma estrutura coletiva, né, criada, escolhida por Deus para poder realizar os seus propósitos aqui na Terra. A igreja local também, até porque a Igreja Universal, ela é manifestada na igreja local. Ela foi escolhida por Deus para realizar os seus propósitos. Mas tem algo a mais na igreja local. Ela vai realizar os propósitos de Deus aqui na Terra, mas ela foi escolhida por Deus também para nutrir a vida espiritual dos cristãos. Já que a Igreja Universal, ela como invisível, não é possível se realizar isso. Então, é na igreja local onde há o fortalecimento espiritual dos cristãos. E a Igreja Universal, ela pode ser vista simbolicamente, de forma simbólica, né, como um corpo vivo, como um organismo vivo, né, como o autor falou aqui, né, a natureza da igreja inicialmente é como um organismo vivo, né, como o corpo de Cristo. E parte desse organismo, né, ele vai se encontrar na igreja local, né? E essa igreja local visível, né, porque a Igreja Universal ela é invisível, essa igreja local visível, ela precisa de uma organização, né, para que através dessa organização as pessoas elas possam estar ligadas, unidas em comunhão, como num corpo, né? Elas possam estar ali ligadas em comunhão e possam, através de diferentes ações, atingir um alvo em comum. Então, por exemplo, o alvo da igreja é estar preparada para a vinda de Cristo. Então, essas pessoas, nesse organismo, ali no local, né? Como a igreja local, organizada, né? Bem organizada, elas vão, essas pessoas, realizar determinadas ações para atingir esse alvo, que é estar preparada para a vinda do Senhor Jesus. Então, uma igreja local, ela se organiza para promover um jejum, para promover uma campanha de oração para santificação, para esperar a vinda de Cristo. Então, é necessário que haja na igreja local uma organização para que tudo seja feito de forma harmônica, né? Essas pessoas, interessante, essas pessoas, elas realizam ações para atingir um objetivo, um alvo específico. E aí essa organização, né, na igreja local, ela vai ajudar a combinar esses muitos organismos individuais em um organismo maior, né? Então, cada um faz parte do corpo de Cristo, cada um faz parte da Igreja Universal, ou seja, é um organismo vivo, e juntando forma um organismo maior. É como uma família, né? Cada um tem ali o seu papel, a sua função, exercem diferentes ações, né? Em busca de alcançar um alvo, um objetivo. Por isso que a igreja, ela é muitas vezes na Bíblia comparada a uma família, né? Porque é dessa forma que funciona. Cada um tem ali o seu papel, mas o objetivo
é um só, o alvo é um só, né? Como Paulo fala em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 19, onde ele diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, né? Que é a igreja. Então aqui no capítulo 5 também, nos versículos 23 ao 27, né, Paulo fala, comparando aqui o esposo com a mulher, né, o esposo como Cristo, como sendo cabeça, né, onde ele diz no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né. Então a mulher como corpo, né, e a igreja como corpo, e aqui ele faz essa analogia, essa comparação aqui, mostrando a igreja, né, como sendo a família, né, um corpo que vai estar ali organizado, né, colaborando com diferentes ações para, lá em 1 Coríntios também no capítulo 12, Paulo mostra a igreja também como um corpo, realizando diferentes ações para atingir um alvo em comum, né, um objetivo em comum. Então a igreja primitiva, a gente vê que ela adotou ali um programa de organização lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, que foi a instituição dos diáconos, né? Instituíram ali os diáconos e aquilo ali foi uma bênção para a igreja primitiva, né? Na instituição dos diáconos, né? Ali eles conseguiram fazer com que o trabalho ali fosse mais eficiente, com que o trabalho fosse feito de forma mais eficiente para a glória de Deus, né? Então a gente vê aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, onde diz: os apóstolos disseram, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, eles não tinham como atender ali a todas as solicitações da igreja e iriam se dedicar àquilo que era importante ali para eles, que era as orações e o ministério da palavra. Né? Então, aquilo ali, aquela organização, aquele programa de organização, a instituição dos diáconos, foi algo abençoador para a igreja, né, naquela época. Então a gente vê que a organização eclesiástica, né, de determinar lideranças, né, cargos na igreja, para poder tudo ser feito de forma organizada e da melhor forma, né, ela é bíblica e é algo espiritual até. Né? Então a organização ela é bíblica, combatendo a questão do movimento dos desigrejados que são contra a organização, né? A igreja como organização, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender aqui, em relação ao organismo, né? É que um organismo vivo, ele tem que ter um crescimento, né? Porque o que tem vida, ele tem crescimento. E o crescimento, ele é uma importante evidência de que há vida no organismo, né? Então, se eu faço parte do organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, eu tenho que ter crescimento. Então, uma igreja local, que é a manifestação da igreja universal, do organismo vivo, ela tem que ter o crescimento. Um crescimento qualitativo, que é aí um desenvolvimento espiritual, e um crescimento quantitativo, que é no número de pessoas. Então, deve haver os dois em comum, tanto o crescimento quantitativo como o crescimento qualitativo. E o que, infelizmente, o que a gente tem visto hoje é que as igrejas locais, né, como expressão da Igreja Universal, elas têm crescido de forma quantitativa, mas negligenciando o discipulado, o ensino da palavra, o desenvolvimento espiritual, elas têm crescido de forma somente quantitativa e não qualitativa. E aí muitas pessoas têm entrado na igreja, não têm se alimentado da forma correta, não têm sido discipulado e saem da igreja, se tornando um desigrejado, aumentando o número dessas pessoas que fazem parte desse movimento de sem igreja. Então é necessário que a igreja, como a igreja local, como expressão da igreja universal, o organismo de Cristo, ela tenha uma organização que faça com que haja ali o ensino da palavra, o discipulado, para que aquelas pessoas que aceitem a Cristo, ou seja, aumentando o número de forma quantitativa, um crescimento quantitativo, elas também cresçam de forma qualitativa, tenham um crescimento
espiritual, para que permaneçam dentro da igreja e não saiam e vire mais um número aí para as estatísticas, né? Então, aqui resumindo, o organismo, ele é algo que tem vida, né? É vivo, né? O organismo, ele tem vida. E a organização, ela trabalha com a vida, né? Então, o organismo, a Igreja Universal, ela é o corpo de Cristo vivo, né? Um organismo vivo. E a igreja local, ela é uma representação dessa Igreja Universal, que tem que ter uma organização para trabalhar com esse organismo vivo, porque a Igreja Universal está dentro da igreja local. Então, aqui no tópico 3, o autor ele fala da importância e a necessidade da igreja, né? Então, ele fala a igreja como família de Deus e a igreja como testemunha da salvação. E ele diz que a igreja é a família de Deus, como a gente já citou aqui em Efésios 2,19. Como acontece com toda família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família, cuja missão é proclamar a sua abundante graça, né? Como está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, né? Que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para justamente nós anunciarmos isso. Então, a razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora desse templo, fora dele. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual a importância da igreja como organização. Então, nós vimos que a igreja ela tem que ter uma organização como organismo vivo, manifestado na igreja local. Ela necessita de uma organização para que as coisas elas ocorram da melhor forma. Então, qual a importância da igreja ter essa organização? Então, primeiro a gente tem que entender como é que a organização ela funciona, né? Primeiro a gente tem que ver, perceber que essa organização ela tem uma estrutura e tem também algumas funções, né? E a estrutura da igreja, como de qualquer outra organização, ela tem os líderes e os seus liderados, né? Então, o nome da liderança nas igrejas, ela pode até variar entre as igrejas, né? De uma igreja para outra, né? Às vezes é chamada de bispo, outra é chamada de pastor, né? Isso muda de uma igreja para outra, mas o objetivo é o mesmo, que é como Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 5, que é cuidar da igreja de Deus, né? Esse é o objetivo da liderança na igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Esse era o objetivo, né, aqui da liderança. Cuidar da igreja de Deus, cuidar do povo de Deus. Então, o que a gente vê é que Paulo, aqui nesse capítulo 3 de Timóteo, até na 1 Timóteo no capítulo 3, ele detalha, né, vai do versículo 1 até o versículo 13, as qualificações que os líderes primários, que é que ele chama de bispo, né, aquele que participa do episcopado, né, ou presbítero também, pode ser traduzido assim, como é que esses líderes primários e também os líderes secundários, né, ou auxiliares, assistentes, que são os diáconos, né, quais as qualificações que eles devem ter, né? Aqui ele elenca, né, várias qualificações que eles precisam ter para poder ser um candidato à liderança da igreja, né, para poder ali ser, né, um bispo, um diácono, né? E aí, claro, isso tudo envolve um chamado também da parte de Deus, né? Precisa estar qualificado e precisa ter o chamado da parte de Deus para realizar esse ministério, né? Ser liderança na igreja, né? É algo bom, mas é algo trabalhoso, é algo que requer ali, né, atenção, porque nem todos estão qualificados para poder fazer parte da liderança em uma igreja. E aí esses líderes, eles devem ser ali capacitados pelo Espírito Santo de Deus, com o propósito, né, de conduzir os liderados
para que eles tenham um compromisso com a Bíblia, né, com as Sagradas Escrituras. Esse é o propósito da liderança. É conduzir as pessoas no caminho correto para que eles encontrem ali, né, a verdade nas Escrituras Sagradas. E os liderados, eles têm que estar sujeitos à liderança. Aí é onde está o problema, né, dos desigrejados. Né? Eles não querem estar sujeitos a uma liderança. Né? E eles não querem escutar a verdade. Eles querem escutar aquilo que agrada. Né? Mas os líderes, eles devem estar ali diante da igreja para falar a verdade. Então essa é a estrutura de uma igreja. Ela possui líderes e possui os liderados. Então a igreja ela tem essa estrutura e quais as funções? Como organização, uma igreja local, quais as funções da organização em uma igreja local? A primeira função é a de estabelecer um governo, uma liderança, né? Como a gente está falando aqui, claro, para poder ter uma estrutura, né? Estabelecer uma liderança. E a gente sabe que Cristo, na verdade, como a gente até já leu aqui em Efésios no capítulo 5, ele é o cabeça da igreja. E a igreja está toda a igreja universal, está sujeita a Cristo. Cristo, ele é o líder da sua igreja. Então, como igreja universal, todos nós somos iguais. Somos corpo de Cristo. Mas como igreja local, Jesus ele tem separado uma liderança para a sua igreja, para guiar o seu povo, para que o povo ele possa andar no caminho correto, para que não venha se desviar da verdade. Então, é necessário, essa é uma das funções da organização, estabelecer uma liderança, um governo na igreja, para que esses líderes, essa liderança, ela possa conduzir o povo de Deus. E os liderados, eles têm que respeitar essa liderança. Que é aí onde está o problema, como eu falei, dos desigrejados, não respeitando essa liderança. Como está lá em Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 5 e o versículo 17, Paulo diz assim para Timóteo: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, é necessário não somente ser separado para o governo, para a liderança, mas governar bem, liderar bem, para que sejamos ali respeitados pela igreja. Né? É necessário que isso ocorra. E também, além de estabelecer o governo, a liderança na igreja, é também função da organização promover o ensino da palavra de Deus. E o que a gente vê que, na verdade, é que o líder, o pastor da igreja, ele precisa pregar a palavra de Deus. E para pregar a palavra de Deus, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Então, Paulo ele deu esse conselho para Timóteo, para que ele pregasse a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas antes, ele disse a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 15 de 2 Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então era necessário, né, para ser um obreiro aprovado, né, por Deus e, consequentemente, pela igreja, manejar bem a palavra da verdade, para poder pregar essa palavra ao povo, para que eles tenham pasto com que se alimentar e não fiquem buscando gramas, né, em outros lugares, né, para ser levado aí por ventos de doutrina. Então a igreja ela só vai ter um crescimento qualitativo, né, um crescimento aí espiritual, quando ela for aí estimulada a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a participar de estudos bíblicos, como por exemplo é o da Escola Bíblica Dominical. Então por isso que a liderança que foi instituída, que foi estabelecida, ela deve participar desses trabalhos, ela deve estimular esses trabalhos, para que a igreja, os liderados que se baseiam nessa liderança, possam também seguir nesse caminho. Então você que é pastor, que é dirigente de congregação, é necessário que você esteja nesses trabalhos, para que a igreja veja que é necessário ir até ali. São como ovelhas que vão seguindo o pastor. Então mostre o caminho que os liderados irão atrás. Outra função, primeiro estabelecer, né,
A função da organização é estabelecer um governo, estabelecer uma liderança. A segunda, promover o ensino da palavra. E outra função também aqui, claro que existem outras aí, mas outra função que eu quero trazer aqui é aplicar a disciplina. E aqui é onde pega nos desigrejados, né? Porque eles não querem ser disciplinados. Eles não querem estar sujeitos a isso. Eles não querem passar pela disciplina. Porque, na verdade, a disciplina ela não é para humilhar, a disciplina não é para fazer a pessoa morrer espiritualmente. O objetivo da disciplina é restaurar o infrator, aquela pessoa que cometeu o erro, para que ele saia do caminho tortuoso e entre no caminho reto. E outro propósito também é fazer com que os irmãos vejam ali que aquilo ali é errado e não sigam pelo caminho errado que o infrator seguiu. Então esse é o propósito ali. Como Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para quê? Para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Né? Você vê aqui, ó, tem que advertir, para que fique no caminho correto. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então é necessário que haja, ali como Paulo também falou para Corinto, né, para a igreja de Corinto, a respeito da disciplina. É necessário que haja para fazer com que as pessoas elas trilhem no caminho correto, né, no caminho reto, e não em caminhos tortuosos. É para endireitar as veredas, né? Então, infelizmente, muitas pessoas não gostam de estar sujeitas a isso e acabam, por insubmissão à liderança, né, se afastando do caminho correto. Não, o objetivo da disciplina é restaurar a pessoa que errou. E o objetivo, na verdade, a gente vê que o objetivo da organização é fazer com que o serviço a Deus ele seja feito de forma eficaz, né, da forma mais eficiente possível. Né? As coisas elas são organizadas, né, pessoas com ações diferentes para atingir um objetivo, né, que é o serviço ao Senhor. E a gente deve tomar cuidado, na verdade, como sempre, né, com os extremos. Né? O cristianismo ele é equilibrado. Né? A gente deve ter sempre cuidado com os extremos. Um extremo é aqueles que não querem organização, né? Como o movimento dos desigrejados. Tem aquelas pessoas que não querem saber de organização. E como a gente já viu aqui, a organização ela é necessária. Mas devemos ter cuidado para não querermos uma organização além daquilo que é necessário. Tem muitas igrejas que organizam as coisas, mas enfeitam demais e aí acaba que o negócio não flui da forma correta. E isso acaba se tornando um empecilho no serviço ao Senhor. Então devemos tomar muito cuidado com isso, com essa questão da organização. Ser feita de forma que o serviço ao Senhor ele seja feito da forma mais eficiente possível. E aqui o que a gente tem que deixar claro, tá até na leitura bíblica em classe, né, lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, né, a Bíblia ela ensina que nós devemos participar de uma igreja local, nós devemos nos congregar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, ele diz: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, pense no seu irmão, considere, não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixando de se reunir, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, naquela época já haviam pessoas que estavam deixando de se congregar, deixando de ter comunhão com os irmãos, deixando de se reunir. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tantos quanto mais vezes que vai se aproximando aquele dia. Então a Bíblia ela ensina que nós devemos buscar nos congregar. Mas outra coisa que nós também devemos deixar claro aqui é que estar filiado a uma igreja local não salva. Como nós vimos, existe a igreja universal e a igreja local. Aqueles que fazem parte da igreja universal, do organismo vivo, do corpo de Cristo, esses são salvos em Cristo.
Mas nem sempre aqueles que fazem parte da igreja local, que estão filiados à igreja local, são cristãos, são pessoas salvas no Senhor Jesus. Como nós vemos Paulo falando aos Efésios, no capítulo 1, e os versículos 13 e 14, Paulo diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, está em Cristo, no corpo, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então nós vemos aqui que, na verdade, estar vinculado a uma igreja local não é sinônimo de salvação. Porém, né, apesar de não ser, né, estar vinculado à igreja local não ser sinônimo, né, de salvação, não salvar, né, ainda assim nós devemos participar de uma igreja local. Até porque nós vimos aqui em Hebreus, é conselho bíblico nos congregarmos, porque isso vai nos oferecer uma oportunidade de crescimento espiritual, como nós já falamos aqui, uma oportunidade de comunhão com os irmãos e uma oportunidade de exercer melhor o nosso serviço. Porque ali na igreja local, organizado, nós poderemos executar melhor aquilo que nós queremos para o reino de Deus. O nosso ministério interno e também o nosso ministério externo. Então, aqui nessa questão de não salvar, é bem parecido com aquela questão da fé e das obras. Porque nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela fé. Mas somos salvos para realizar boas obras. Então o salvo, ele tem prazer em realizar boas obras. Da mesma forma, nós não somos salvos por estar afiliado a uma igreja local. Mas o salvo, ele tem prazer em participar de uma igreja local. Para ali se congregar com os irmãos e ter uma edificação espiritual, ter comunhão, poder realizar melhor o seu serviço na obra do Senhor. Então os ministérios a serem desenvolvidos são ministérios interno e ministério externo. O ministério interno é aquele que é realizado dentro da igreja local. Ele, na verdade, é para a edificação do corpo da igreja. E o objetivo, né, a preparação do ministério interno é visando se manter no caminho correto, esperando a vinda do Senhor Jesus, e também visando o ministério externo. Então, o ministério interno é uma preparação para a realização do ministério externo. Então, a gente vê que no ministério interno é onde os dons são desenvolvidos, os dons espirituais, os dons ministeriais. Os cultos são realizados no ministério interno, com princípios aí de adoração, instrução, oração, comunhão, né? Todos os cultos, um com a liturgia de uma forma, às vezes outro com outra, mas sempre tendo esses princípios, ele vai ser realizado ali para o Senhor. E também no ministério interno é onde é obedecido às ordenanças do Senhor Jesus, né? Que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Isso tudo visando a edificação da igreja, a edificação para realizar o ministério externo, que é o alvo do ministério interno, né? O ministério externo é o alvo do ministério interno. Até porque o revestimento de poder, como o Senhor Jesus fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, para depois ser testemunha. Então o revestimento de poder, ele é para a realização da grande comissão. O ministério externo é a grande comissão, né? Que é anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Então é aqui, no ministério externo, que a gente vai ver nós como se comportando, né, como sal da terra e luz do mundo, como é visto ali em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 13 até o versículo 16. E tudo isso com o propósito de quê? De glorificar a Deus, de glorificar o nome do Senhor. Nós somos luz do mundo, as pessoas olham para as nossas boas obras, olham para nós, mas glorificam a Deus. Então o que a gente tem que ver, o que é mais importante? É o ministério interno para a edificação? Não, é o ministério externo, porque o propósito da igreja é esse, é anunciar o evangelho às outras pessoas. Mas se não houver um ministério interno para capacitar para o ministério externo, ele não vai ser bem exercido.
E se não houver o ministério externo, houver só o interno, a igreja não vai estar desempenhando o seu papel, a sua função. Então é necessário que os dois sejam desempenhados. Então todo cristão, ele tem que desempenhar o ministério interno e o ministério externo de forma equilibrada, para que haja ali, né, um crescimento quantitativo, as pessoas aceitem a Cristo, e também um crescimento qualitativo, porque o ministério externo, ele ajuda a ganhar almas para Cristo, e o ministério interno ajuda na qualificação, no crescimento espiritual. Então você, crente na pessoa do Senhor Jesus, desenvolva o seu ministério interno e também o ministério externo. E no ministério interno e externo, tanto a liderança como os liderados são convidados a participar. Cada um com a sua função. Ah, mas porque fulano de tal ele prega, eu não consigo pregar igual a fulano de tal, mas você consegue fazer outra coisa. Você consegue falar da sua forma. Você consegue fazer outra coisa além daquilo que o seu irmão está fazendo. E é por isso que o corpo de Cristo ele é bem estruturado, bem organizado, né, como igreja local para desenvolver isso. Pessoas com diferentes ações em busca de alcançar o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Então tudo tem que ser feito e todos estando empenhados, as coisas vão ser feitas da melhor forma para a glória do nome do Senhor Jesus. Então aqui na conclusão, o autor disse nessa lição, nós vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Nós vimos isso aqui hoje. E há o mito, né, de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com estrutura organizacional estabelecida. Isso aqui a gente deixou bem claro aqui hoje. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, como nós vimos, sendo luz do mundo para glorificar a Deus, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual Ele nos chamou. Na próxima lição, a lição de número 10, nós vamos estar vendo a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Uma lição muito importante também para nós como igreja. Então acredito que você ficou até aqui conosco, gostou dessa aula. Eu peço que você deixe aí o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho também para receber as nossas notificações. E não se esqueça, nesse domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.